Olá galera, tudo bem? Meu nome é Brenda, eu sou professora de Química das unidades escolares da DIESP. Esta é uma videoaula da disciplina de Química do Ensino Médio, módulo 2, do segundo bimestre. Nesta videoaula, vamos conversar sobre as reações químicas. O que vocês imaginam que seja uma reação química? Venham comigo para descobrir. No nosso cotidiano, há muitas reações químicas envolvidas, como, por exemplo, o preparo de um alimento, a própria digestão desses alimentos no nosso organismo, a combustão nos automóveis, o aparecimento da ferrugem, a fabricação de remédios, entre outras coisas. Reações químicas são as transformações de uma ou várias substâncias em relação ao seu estado inicial, dando origem a compostos diferentes que aparecem com outras características no estado final. A parte teórica da reação química, a forma como escrevemos uma reação química, é chamada de equação química. O estado inicial dessas substâncias é conhecido como reagente. São as substâncias que sofrerão alteração. E o produto são os compostos originados na reação, ou seja, o resultado da reação. Os reagentes aparecem do lado esquerdo, antes da seta, e o produto aparece do lado direito, depois da seta. Vocês estão vendo nesse esquema uma equação química. Os reagentes estão sendo representados pelas letras A e B antes da seta, e o produto sendo representado após a seta pela letra C. As reações podem acontecer em diferentes condições. Por exemplo, a reação pode acontecer em um meio aquoso com água, ou ela pode precisar de calor. Essas condições serão representadas através de símbolos. Em uma reação química, a estrutura dos átomos, enquanto elementos químicos, ficam inalterados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os átomos de um elemento não se transformam em átomos de um outro elemento. Também não há perda ou criação de átomos novos. O número de átomos dos reagentes deve ser igual ao número de átomos dos produtos. Ou seja, o número de átomos deve ser igual dos dois lados da equação, dos dois lados da seta. Quando isso acontece, dizemos que a equação química está balanceada. Vamos observar esses exemplos de equações químicas. No exemplo 1, temos na parte dos reagentes um átomo de carbono, representado pela letra C, reagindo. Essa reação é representada pelo sinal de mais, com dois átomos de oxigênio, representadas pela letra O e pelo número 2. E na parte do produto, temos uma molécula de dióxido de carbono, representada pelas letras C e O e pelo número 2. Quando comparamos os reagentes e o produto, percebemos que essa equação está equilibrada, pois temos um átomo de carbono nos reagentes e um átomo de carbono nos produtos, assim como temos dois átomos de oxigênio nos reagentes e dois átomos de oxigênio no produto. No exemplo 2, podemos observar dois átomos de hidrogênio, representados pela letra H, reagindo, a reação é representada pelo sinal de mais, com dois átomos de oxigênio. Na parte do produto, temos uma molécula de água, sendo representada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando comparamos os reagentes e o produto, observamos que essa é uma equação não balanceada, pois apesar de ter a mesma quantidade de átomos de hidrogênio nos reagentes e no produto, ela apresenta dois átomos de oxigênio nos reagentes e um átomo de oxigênio no produto. Então, essa equação precisa ser balanceada. Existem alguns métodos para balancear uma equação. O método mais simples é o chamado método das tentativas. Nesse método, utilizamos um coeficiente estequiométrico capaz de igualar o número de átomos. Sim, eu sei, o nome é estranho. O coeficiente estequiométrico é o número que vem antes da fórmula para indicar a quantidade de cada substância e a proporção de moléculas que participam da reação. Nesse caso, o coeficiente estequiométrico será uma fração 1/2 ou um fator meio na frente do átomo de O2. Pois quando o coeficiente for multiplicado pelo 2 do oxigênio, resultará em uma unidade de oxigênio, igualando assim a quantidade de átomos de oxigênio na equação, e a reação se tornará balanceada. As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos se reorganizam modificando seu estado inicial.
Assim, os compostos químicos sofrem alteração, gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados, ou seja, não se modificam. As reações químicas são classificadas em 4 tipos: síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e dupla troca. Síntese ou adição é a reação onde 2 ou mais substâncias reagem para se transformar em uma nova substância. Ou seja, elas se unem e formam uma nova substância diferente. Como vocês podem ver no exemplo que está aparecendo para vocês, onde os átomos são representados por letras. As letras A e B estão representando os átomos que sofrerão a reação, os reagentes, e após a seta, o produto dessa reação, a molécula formada pela junção dos átomos. Análise ou decomposição. As reações de análise também são chamadas de reações de decomposição. São aquelas que um reagente composto, formado por mais de um tipo de elemento, é dividido em 2 ou mais substâncias de estrutura simples, formadas por um único tipo de elemento. Essa reação é o contrário da reação de adição. Ao invés de se juntarem, os reagentes se separam, originando produtos mais simples. Simples troca ou deslocamento. Reações de deslocamento, também denominadas reações de substituição ou ainda de simples troca, são aquelas que ocorrem quando uma substância simples, formada por um único elemento, reage com uma substância composta, deslocando essa última em uma nova substância simples. No exemplo, vocês podem observar uma substância simples, representada pela letra A, reagindo com a substância composta representada por XY. No produto, vemos que a substância X trocou de posição, originando uma nova substância simples. Dupla troca. Reações de dupla troca ocorrem entre 2 reagentes compostos, originando 2 produtos compostos. No exemplo, podemos ver a substância B trocando de lugar com a substância D, originando uma nova substância composta. Na aula de hoje, conversamos sobre as reações químicas e os tipos de reações químicas que existem. Espero que tenham gostado. Um grande beijo, até a próxima!